né? Eu vejo muita gente falando assim, não podemos criticar porque nosso elenco é vitorioso. A gente está cometendo um equívoco aí quando a gente fala isso. Esse elenco, ele não é vitorioso, né? Não 100% desse elenco. Esse elenco não é o mesmo de 2 anos atrás, né? A gente perdeu Luiz Adriano, que tinha que ir embora, mas tinha qualidade. A gente perdeu Felipe Melo, a gente perdeu o Bigode, a gente perdeu o Scarpa, a gente perdeu o Danilo, querendo ou não, perdeu o Patrick de Paula, né? Ou seja, não é o mesmo elenco. Então essa história de que não podemos falar porque a vida, mano, ela caminha, ela vai embora, ela vai andando, né? E o que aconteceu? A gente já vem falando isso há tempos, né? A gente precisa de um meia, que a gente fala isso desde a época do Maurício, a gente precisa de um meia, né? A gente precisa de um atacante, já há muito tempo, né? Aí trouxeram só jogadores de nível duvidoso, né? Porque a gente fala às vezes medíocre, mas quando você fala medíocre, as pessoas levam a palavra só para um lado muito ruim. E medíocre não é tão ruim, porque é médio, né? É médio. Só que a gente trouxe jogadores de medíocre para baixo, né? De medíocre para baixo. A gente não teve reposição. A torcida tá falando, não é a Mancha não, velho. A torcida do Palmeiras já tá falando isso faz tempo pra caralho. Não é a Mancha que tá falando. A torcida do Palmeiras tá falando. Há muito tempo, né? Então é uma série de fatores que, desde quando a Leila assumiu a presidência, né? Que ela fechou os olhos e não sei por qual motivo ela tá baixando a dívida da Crefisa, mas parou de investir, mesmo sabendo das dificuldades que a gente ia enfrentar, porque o tal do planejamento, ele não existe há muito tempo, né? O tal do planejamento, ele não existe há muito tempo, né? Então, assim, a gente não tinha reposição. É lógico que você não vai ter reposição à altura para um Danilo. É lógico que você não vai ter reposição à altura para o Dudu, né? É lógico que você não vai ter uma reposição à altura, talvez, para o futebol que o Scarpa estava jogando, né? Mas o tal do planejamento é de uma incompetência tão grande, tão desanimadora, né? Que a gente fica perplexo, fica abismado, fica com raiva, né? Porque a gente ouve, vem da administração, vem da presidência, né? Bate em alguma parte da torcida, aí replica dentro da comissão técnica no Abel. Não queremos jogadores com idade acima, né? Não queremos estrelas, né? Aí eu vejo algumas pessoas falarem de jogador de idade, o caramba. A gente vê o que o Hulk joga no Atlético Mineiro, a gente vê o que o Cano joga no Fluminense. No momento que precisa, o Cano fez o que fez, né? Aí a gente vê o Cavani. Sabe que eu fico abismado, velho, que as pessoas falarem tanta merda e que não tem dinheiro, caramba. A gente teve na Argentina, né? O real na Argentina, 145, um pelo outro, né? Pelo dólar. O dólar na Argentina, $1 na Argentina vale 750 pesos. $1 na Argentina vale 750 pesos, certo? O Cavani foi pro Boca ganhando em dólar. Então, a gente dizer que não tem condições de pagar, que o valor tá além, o valor tá assustando, que isso ou aquilo, ou que o jogador tem idade. Nos 2 jogos, mas o Cavani não tá jogando. Nos 2 jogos, ele deu trabalho para nossa zaga. Nos 2 jogos, ele segurou os nossos zagueiros lá atrás. Nos 2 jogos, ele ajudou no meio de campo e na defesa do Boca, né? Mas você queria que o Cavani... Eu não sei se é o Cavani, eu não sei se era o Cano, eu não sei se era o Maradona, eu não sei se era o Zico, mas essa ladainha de que a gente não precisa de jogador
com uma certa idade, né? Ou que a gente não tem condições financeiras, porque é um absurdo, né? Se o Boca conseguiu contratar o Cavani pagando em dólar, e $1 vale 750 pesos, e a gente dizer que a gente não tem condições de pagar o salário para um cara que vem de fora, né? Sendo que o real tá R$1 são $5 somente, é porque a gente está falido. Tem alguma coisa de errado acontecendo há muito tempo dentro da nossa administração. Então, quando a gente falava do Maurício, né? A gente cobrava do Maurício uma situação que a gente sabia que ainda estava faltando, mas o elenco que o Maurício tinha e que não deixou de reforçar era extremamente superior ao que a gente tem hoje. Era extremamente superior ao que a gente tem hoje. Aí, a arrogância, aí a prepotência, né? De se colocar acima do bem e do mal, né? De se achar que não, o nosso time em casa é imbatível, o nosso time, cara, o planejamento é tão imbecil, é tão pífio, que nós perdemos um jogador, Dudu, nós perdemos um jogador, acabou o time. Acabou o nosso esquema de jogo, porque a gente tinha um esquema de jogo, né? O Arthur foi contratado, foi pensado para jogar naquela posição, naquela forma de jogo, que estava jogando bem. Ele, o Mike, às vezes até o Marcos Rocha e ele, certo? E a gente perdeu o Dudu jogando pela esquerda. Qual é a reposição que a gente tinha? Nenhuma. Né? Ah, mas a gente tinha os moleques. Ah, mas tinha não sei o quê. Ah, mas os moleques também não entravam, né? Aí entra um pouco, para mim, então, só para terminar essa parte administrativa, da incompetência da Leila, da incompetência do Barros, sabe? Da ignorância futebolística deles, de não imaginar que o Palmeiras disputando Recopa, que acho que era Recopa, né? Recopa, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Jogo de dama, jogo de dado, jogo de bote, é o caramba. E você não se preocupar em reposição nos seus melhores atletas, né? Nos seus melhores jogadores, que é o caso do Dudu, que é o caso do Gomes, né? Que é o caso do Veiga, né? Quando estava jogando bem pra caramba, você entendeu? E você não ter reposições para esses atletas, sabendo que se pega uma contusão de qualquer um deles, ia desmontar o nosso esquema, como desmontou. Infelizmente, uma contusão sozinho do Dudu, ele acabou com o nosso esquema de jogo, que a gente só tinha esse esquema de jogo, porque não consegue ter outra alteração de jogo, por falta de componentes do banco. Nós fizemos a maior contratação da história do nosso clube, que é o Flaco Lopes, que mal joga. E a gente critica pra caralho, mas a gente também não sabe se o cara tiver uma sequência de jogos, se ele vai jogar bola ou não. Que mal joga.